Existem alguns comportamentos que nós adotamos no nosso dia a dia e que fazem parte de uma dificuldade na interpretação das situações e dificuldade no entendimento de algumas situações. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns comportamentos que nós adotamos no nosso dia a dia e que fazem parte de dificuldades de entender as situações, de interpretar as situações. Essas dificuldades de interpretar as situações ou uma maneira diferente de perceber ou interpretar as coisas, nós chamamos muitas vezes de distorções cognitivas, quando a gente interpreta de uma forma errada, de uma forma distorcida mesmo as situações. E eu tenho percebido hoje que nós temos cometido muito uma distorção chamada personalização. O que é personalização? Personalização é quando nós assumimos que determinados comportamentos das pessoas, determinadas reações das pessoas são direcionadas para nós ou dizem respeito a nós. Por exemplo, meu namorado me deixou porque eu era uma péssima namorada, sem contar na possibilidade de que ele me deixou por N situações dele ou por N comportamentos dele. Então eu acabo trazendo para mim e direcionando para mim aquele comportamento, aquela situação, aquela reação. Hoje em dia nós temos vivido muitas dificuldades de pensamento, de interpretação da realidade, de posicionamentos, pessoas que pensam A, pessoas que pensam B. E eu percebo que numa discussão as pessoas querem fazer valer o que elas pensam de uma forma assim absurda, a ponto de quando você acaba discordando da opinião do outro, a pessoa faz a personalização. Ela acha que você está discordando por conta dela. Ela acha que você está discordando dela e não do pensamento dela. Ela acha que você está discordando por conta de que você tem uma perseguição com ela. Então, eu percebo hoje na internet, eu não sei, eu queria até que você falasse para mim, se você também percebe isso. Eu percebo as pessoas se degladiando muitas vezes por conta dessa distorção cognitiva que nós chamamos de personalização. Então eu quero te fazer um convite para você avaliar as formas como você reage às situações e as formas como você pensa e interpreta as situações da sua vida. Será que você tem essa interpretação assim? Mas está falando isso e está fazendo isso por causa de mim. Ou está fazendo isso porque é comigo, está fazendo isso para chamar a minha atenção, está fazendo isso para dar uma notinha de rodapé para mim. Perceba se você faz isso, porque talvez você esteja personalizando também. Porque muitas vezes as coisas não têm nada a ver comigo nem com você. As coisas não necessariamente têm a ver comigo e com você. Às vezes é sobre um pensamento nosso, sobre uma opinião nossa, ou então uma opinião de outra pessoa, situações de outras pessoas que a gente já acha que tem a ver com a gente. E isso diz muito a nosso respeito, né? Diz muito talvez de algo muito escondido, implícito ali na nossa personalidade e implícito ali na nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de nos enxergar também enquanto ser humano. Então, eu queria que você avaliasse se você tem personalizado. E se você tem lidado com pessoas que também têm esse tipo de comportamento mais personalizado, eu fiz um post essa semana. Silencie. Às vezes a gente consegue discutir e ampliar uma discussão saudável e tudo mais, mas às vezes não. E tudo bem também. Então que nós possamos ser esse continente também de segurar um pouco as coisas e não entrar numa discussão infundada e incansável e terrível que pode acabar com relacionamentos e tudo mais. Vamos tentar resgatar um pouquinho da nossa saúde mental? A gente se vê!